Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, gostaria apenas de lembrá-los que no próximo sábado retornaremos às atividades da Juventude Conectada, nosso culto jovem às 19 horas, no próximo sábado. Você é nosso convidado a estar aqui conosco, jovem, adolescente, não importa a sua idade, venha adorar a Deus conosco neste próximo sábado, dia 5, às 19 horas. E a nossa juventude está organizando também o seu acampamento anual, que graças a Deus, pela graça do Senhor, será realizado nos dias da Páscoa, 14 a 17 de abril, ali em Capungópolis. Você poderá fazer a inscrição através do link que será disponibilizado durante esta semana no aplicativo da nossa igreja, e nós convidamos a todos os jovens a estarem ali em Capungópolis nesses dias, participando, portanto, desta celebração. Vamos então ler a palavra do Senhor, Daniel capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com o juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira
e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossa justiça, mas porque confiamos em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age. Não demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, enquanto eu ainda falava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Que Deus abençoe e aplique esta palavra bendita aos nossos corações nesta manhã. Meus amados, nós temos aqui uma oração de Daniel, uma oração tremenda com a qual podemos aprender muitos princípios que também poderão edificar a nossa fé, poderão edificar o nosso relacionamento com Deus. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, marcada nesse texto. Nós recorreremos a outros textos das Escrituras, mas especialmente voltaremos a este texto que será base da nossa reflexão nesta manhã. No verso 2, se você puder acompanhar, o texto diz que Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A desolação iria durar 70 anos para se cumprir aquilo que havia sido predito pelo profeta Jeremias. Você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, segundo Crônicas 36, de 15 a 16, primeiramente. Segundo Crônicas 36, de 15 a 16, o texto diz o seguinte: o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Esse texto aqui está falando sobre a deportação do povo de Judá para a Babilônia. Está falando sobre o fim da monarquia de Judá. Fala sobre a invasão de Nabucodonosor àquela terra, levando aqueles que sobreviveram para a Babilônia. E o texto diz que tudo isso poderia ter sido evitado se o povo de Israel tivesse dado ouvido aos profetas, aos mensageiros de Deus, que ele levantou, que ele enviou para adverti-los dos seus erros. Mas como eles debocharam dos profetas, como eles desprezaram a palavra do Senhor, não houve mais remédio.
que pudesse curar o pecado, a doença de Israel. Parece que não há mais remédio quando não ouvimos o Senhor. Parece que não há mais remédio quando desprezamos a palavra do Senhor. E o texto continua em Crônicas, no verso 17, você pode acompanhar o texto, 2 Crônicas 36, 17. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos na mão do rei dos caldeus, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, incluindo Daniel, incluindo seus amigos Sadraque, Mesaque, Abdinego. E o verso 21 explica por que tudo isso aconteceu. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até os 70 anos, até que os 70 anos se cumprissem. Deus havia dado uma ordem ao povo de que o 7º ano deveria ser o ano de descanso da terra. O povo poderia plantar durante 6 anos, mas o 7º ano seria o ano de descanso da terra. Pelo jeito, o povo plantou durante 490 anos, e Deus então tirou o povo da sua terra e o levou para a Babilônia para que a terra descansasse 70 sábados, 70 anos de uma vez só. As nossas decisões, irmãos, trazem consequências. Trazem consequências para nós e para as nossas famílias. As nossas decisões, as nossas escolhas trazem consequências, às vezes boas, às vezes desastrosas. Por isso precisamos pedir muita misericórdia a Deus para que Ele nos capacite a fazer sábias escolhas e, sobretudo, a obedecer o Senhor, a obedecer o nosso Deus em tudo aquilo que Ele exige de nós, em tudo aquilo que Ele espera de nós. Por isso Daniel chegou à conclusão de que o período em que o povo estaria ali na Babilônia seria simplesmente de 70 anos. Para a sua tristeza, para a tristeza da sua família, para a tristeza do seu povo. E nós encontramos então esse Daniel muito triste. Volte comigo ao texto no capítulo 9, Daniel capítulo 9, no verso 3. Eu vou ler aqui na tradução, na linguagem de hoje, os versos 3 e 4. Os versos 3 e 4, ele diz que em sinal de tristeza eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos e sempre lhes dás provas do Teu amor. Daniel estava triste e por isso resolveu orar ao Senhor. Quantos momentos de tristeza nós temos passado? Quantas situações de tristeza temos vivido? Por conta da pandemia, agora por conta desta guerra na Ucrânia, por tantas situações que afligem particularmente o nosso povo. Naquele momento de tristeza, Daniel resolveu orar, resolveu jejuar, resolveu clamar ao Senhor, resolveu buscar ao seu Deus. Quantas vezes, no momento de tristeza, a gente busca outros recursos,
A gente se empenha, a gente trabalha de um tal jeito que a gente não dá oportunidade nem a Deus de nos ajudar. Porque a gente não para. A gente não dá a Deus oportunidade de intervir. Todos nós somos limitados. E quando oramos, como Daniel orou, nós damos a Deus a oportunidade de intervir na nossa história, intervir na história da nossa família, na história do nosso povo. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez você esteja se sentindo triste, abatido por alguma situação. Eu quero encorajar você a orar. Eu quero encorajar você a derramar o seu coração diante de Deus. Mas eu quero encorajar você a orar nos termos de Daniel, nos termos desta oração de Daniel. Como vemos no final do texto que lemos, Deus mandou Gabriel para dizer ao profeta que Deus havia atendido a sua oração, Deus tinha ouvido a sua oração. Deus ouve a nossa oração quando confessamos os nossos pecados ao Senhor. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. Daniel não usa a oração para acusar pessoas. Daniel não usa a oração para acusar pessoas. Isso me faz lembrar de uma palavra do John Drescher no seu livrinho, um livrinho que infelizmente já está esgotado, cujo título era Se Eu Começasse a Minha Família de Novo. E ele vai relacionando em cada capítulo o que ele faria se ele começasse a sua família de novo. E ele diz: eu deixaria de orar pela minha família. E a gente toma um susto, mas como deixar de orar? Ele disse: eu deixaria de orar do jeito que eu orava pela minha família. Porque quando eu orava, eu sempre orava pedindo a Deus que mudasse o outro. Normalmente a oração em família é assim. Nós estamos sempre certos e o outro é que está errado. Então a gente ora pela nossa família, mas para que Deus mude o outro, não a nós. Para que Deus comece a obra de transformação da família com o outro, não conosco. Daniel começa essa oração fazendo uma confissão a Deus, confessando pecados a Deus. Ele não joga a culpa no outro, ele não diz que o outro é culpado, mas ele diz: eu pequei, nós pecamos, nós erramos. Desde o jardim do Éden, o ser humano tem o hábito de jogar a sua culpa no outro, de acusar o outro. Sempre errado é o outro. Adão, por que você fez isso? A mulher que tu me deste. Parece que ele estava dizendo assim: essa mulher que tu me deste veio com defeito. E ela me induziu a pecar. Ela me induziu a errar. Mulher, por que fizeste isto? A serpente me enganou. Então a culpa é sempre do outro, nunca é nossa. Davi, maior rei de Israel, foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, não porque ele fosse um homem sem pecado, não porque ele nunca tivesse pecado, mas ele foi um homem reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele não tinha dificuldade de reconhecer os seus erros, ele não se fazia de vítima acusando os outros. Ele disse diante de Deus: Deus, contra ti eu pequei, perdoa-me, perdoa-me, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, de retidão. Ele havia adulterado, havia mandado matar o marido da mulher com quem havia adulterado. Quando a gente lê a história de Davi nesse período da sua vida, dá uma angústia no nosso coração. Como que ele foi capaz de fazer um negócio desse? Mas ele se arrependeu. Não ficou acusando o outro.
Ele assumiu a responsabilidade dos seus erros e disse: Deus, perdoa-me. Agora, o mais interessante nesta oração de Daniel é que não foi ele quem pecou. Ele não diz simplesmente: os meus pais pecaram. Ele diz: nós pecamos. Daniel foi achado um homem irrepreensível. Nós estudamos domingo passado pela manhã. No capítulo 6, seus inimigos tentaram de tudo acusá-lo de algum erro, mas não encontraram. Tiveram que criar uma lei que afetasse o seu relacionamento com Deus, para então conseguir lançá-lo na cova dos leões. Daniel foi um homem irrepreensível, mas esse homem irrepreensível não ficou dizendo diante de Deus: Deus, nós estamos aqui presos na Babilônia por causa do erro dos nossos pais. Ele diz: nós pecamos. E se nós queremos que Deus ouça a nossa oração, nós precisamos parar de dizer: Deus, muda o outro. A gente precisa começar a dizer: Deus, eu pequei, eu errei, muda a mim. Começa essa obra comigo. Transforma a minha vida primeiro. Muda a minha família, começando por mim, ó Deus. Esse homem irrepreensível disse no verso 5: nós temos pecado contra ti, nós temos cometido iniquidades, procedemos. Ele não disse eles procederam, procedemos mal, fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A oração de confissão, quando é feita com um coração sincero, Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve a nossa oração quando reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas e pedimos o perdão do Senhor. Deus atende a nossa oração quando nos humilhamos diante da sua santidade. No verso 7 nós temos uma confrontação com a santidade de Deus. Daniel diz: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Cabe o corar de vergonha. Meu saudoso pastor da minha infância, Altino Vasconcelos, que já está com o Senhor. Pai do saudoso pastor Heber Vasconcelos, da Igreja Memorial Batista de Brasília. Pastor Altino, me lembro de uma mensagem dele quando ele ainda era criança. Eu era criança e ele pregando. E ele disse que se nós quisermos nos comparar com as pessoas que estiverem ao nosso redor, nós poderemos nos achar os tais. Nós poderemos até ter nariz empinado. Mas quando nós nos comparamos com a santidade de Deus, a única coisa que sobra para nós é a vergonha. É a vergonha. Daniel está dizendo: a nós só resta nos corar de vergonha diante de Ti, Deus. Vergonha porque pecamos, vergonha porque erramos. Deus atende a nossa oração quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós nos confrontamos com a sua santidade. Diante da santidade de Deus não há arrogância que resista. Não há orgulho que não se dobre diante da santidade de Deus, diante de um Deus santo. Nós sentimos vergonha, Deus, dos nossos pecados, nós sentimos vergonha
de tudo aquilo que temos feito contra Ti. Não há coração que resista à santidade de Deus, não há coração que não se quebrante diante da santidade de Deus. Deus ouve a oração de quem se humilha, de quem se quebranta diante do Senhor, a ponto de reconhecer os seus erros e sentir vergonha dos seus erros, vergonha dos seus pecados. Deus ouve a oração também de quem confia na sua misericórdia. Vá comigo ao verso 9. Daniel, a partir do verso 9, exalta a misericórdia de Deus. E ele declara o quanto ele confiava na misericórdia de Deus. Ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas no livro de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra Ti. E no verso 19, versos 18 e 19, o profeta vai dizer: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo Teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de Ti, não porque confiamos na nossa justiça, mas porque confiamos nas Tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não demores por amor de Ti mesmo, ó meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Daniel diz: nós erramos, mas confiamos na Tua misericórdia. E a misericórdia é justamente o que faz Deus não nos castigar como merecemos. Ele nos trata com bondade e misericórdia, como disse o salmista no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Somos tratados por Deus com bondade e misericórdia, e neste caso, Daniel apela à misericórdia de Deus. É como se ele estivesse dizendo: Deus, nós não vamos confiar na nossa justiça, porque nós não temos a menor condição de sobreviver diante de Ti confiando na nossa justiça. Nós queremos confiar na Tua misericórdia. Por isso nós Te pedimos: perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Deus tem prazer em perdoar. Que prazer Deus tem em perdoar. No Salmo 103, se você puder abrir sua Bíblia, no Salmo 103, versos 8 a 14, o salmista vai dizer, a partir do verso 8, no Salmo 103, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, não repreende perpetuamente, não conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo as nossas transgressões, segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe o quanto somos falíveis. Ele sabe o quanto somos limitados. E como um pai se compadece de nós. Não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata segundo a sua misericórdia. Deus atende a nossa oração quando confiamos na sua misericórdia. Confie na misericórdia de Deus. Nela você encontrará perdão. Deus atende a nossa oração quando lhe suplicamos por socorro.
verso 17, ele nos diz: ó nosso Deus, ouve a nossa oração e as súplicas do teu servo. Por amor do teu servo, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Daniel está clamando a Deus por socorro. Quantas vezes no decorrer da nossa vida nós decidimos clamar por socorro? Eu quero encorajar você a clamar por socorro, seja qual for a situação que você esteja vivendo, talvez dentro da sua casa, talvez no seu trabalho. Eu não sei quais são as circunstâncias que envolvem a sua vida neste momento, mas clame a Deus por socorro, Ele ouvirá. Ele ouvirá. O apóstolo Pedro estava afundando no mar da Galileia, quando clamou a Jesus: Senhor, socorro, salva-me. E Jesus estendeu a sua mão e o socorreu. O salmista nos diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Devemos clamar ao Senhor, devemos apresentar-lhe as nossas necessidades, as nossas angústias e problemas. Esse Deus que ouviu a oração de Daniel está aqui nesta manhã para ouvir a sua oração. Veja como isso aconteceu, versos 20 em diante, Daniel capítulo 9, de 20 em diante. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, quando você começou a orar, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Deus deseja abrir os nossos olhos, Deus deseja abrir o nosso entendimento para compreendermos a visão, para compreendermos tudo aquilo que Ele quer revelar-nos da sua parte, daquilo que está no seu coração. E é interessante perceber que quando Daniel começou a orar, Gabriel foi destacado para ir ao seu encontro. Até Gabriel chegar, parece que houve algum tempo. Mas Deus começou a ouvir a oração de Daniel quando ele ainda não percebia que Deus estava atendendo a sua oração. Não pare de orar. Mesmo que você ache que Deus não está ouvindo, mesmo que você ache que Deus não está atendendo, continue a orar, continue a buscar o seu Deus. Gabriel foi designado para ir ao encontro de Daniel para lhe dizer: você é muito amado. E eu quero que você entenda a visão. Eu quero que você compreenda tudo aquilo que eu quero lhe esclarecer. Deus deseja que você saiba, que você se lembre, meu irmão, minha irmã, que você é muito amado, que você é muito amada por Deus. Você é muito especial para Ele. Ele deseja abrir os seus olhos, abrir o entendimento do seu coração, para entender a visão, para entender tudo aquilo que Ele quer revelar a você, da sua parte, para a sua vida. Tudo aquilo que Ele tem planejado para você, Ele quer abrir os olhos do seu entendimento, para que você entenda a visão, para que você compreenda a mensagem, não deste pastor, mas a mensagem de Deus para você. Deus respondeu a oração de Daniel. Quantas vezes achamos que Ele já não se importa com a gente? Quantas vezes achamos que Ele não liga mais para as nossas orações?
que Ele não está atento mais aos nossos problemas. Cultive o seu relacionamento com Deus. Cultive a sua comunhão com Deus. Invista no seu tempo a sós com Deus, para ter um relacionamento consistente, com intimidade, profundidade. Com certeza você ouvirá o Senhor lhe dizer: você é muito amado, você é muito amada, eu estou com você, eu vou esclarecer, eu vou abrir o seu entendimento para que você compreenda tudo aquilo que eu tenho planejado para você. Eu darei a você entendimento para que você compreenda aquilo que está acontecendo no mundo neste momento, na sua cidade neste momento. Deus fez isso com Daniel e quer fazer o mesmo conosco. Ele quer dizer que nos ama muito, nos ama muito, que nós somos muito amados por Ele e que Ele ainda hoje está pronto a ouvir o nosso clamor.